Atenção! Este programa se refere a histórias ocorridas dentro do jogo eletrônico Minecraft. Todas as informações são fictícias, nenhuma informação corresponde com a realidade. Sejam bem-vindos para mais uma gameplay nos servidores do Conspiracraft. Cá estamos de volta no nosso tradicional Historinhas do Minecraft. Desta vez, voltando com um tema sério, foco total. Red Pills, como o ouvinte gosta de comentar. Bases. E um baita tema hoje é um tema pedido desde a primeira temporada. Então eu acho que alguns ouvintes vão pirar o cabeção. E está aqui comigo hoje, menino Gático. Fala galera, aqui é o Gático, mais uma vez com vocês aqui. Dessa vez falando sobre o assunto que... Mano, acho que esse tipo vai ser o assunto mais hiperboreia, maluco, chapéu de alumínio que a gente falou até então, cara. Quer dizer bastante. Oi, eu vou confessar, cara. Eu dou uma deslizada nesses assuntos. Tem uma hora que eu chego e falo, cara, pode ser real. É sempre assim, mano. Com toda a teoria da conspiração, qualquer coisa assim, a gente meio que fica naquela dúvida, tá ligado? Mas, seguinte, antes da gente ir direto pro tema, o ouvinte deve estar com saudade. Faz o que? 2 semanas já que não tem historinhas centrado na sua fórmula tradicional? Semana passada foi a nossa magnífica live. E a semana retrasada foi aquele episódio solo que eu fiz que, assim, eu pessoalmente não fiquei muito feliz com o resultado, mas teve ouvinte que gostou, eu acho legal. O ouvinte... Ó, eu só vi um comentário achando ruim essa sonoplastia do Ratinho. E vários falando que ficou top. Então eu acho que valeu. Valeu. Vai ser o então, filler da temporada, né? Vai ser o episódio da mosca da temporada. Quem entendeu a referência entendeu, sei lá. Mas e aí? O que você fez nessas últimas semanas? Já que o ouvinte tava... Poxa, eu nem sinto tanta falta dos temas basics, mas eu queria tanto ouvir o que eles fizeram durante a sua semana. Cara, então, o que aconteceu? Primeiro, eu arrumei um emprego, que daí, segundo... A vela venceu. Mano, não consegui entrar pro mundo do crime, mano. Vou ter que abandonar o meu sonho de ser dono da boca aqui de Santa Catarina, criar um tráfico de drogas germânico aqui. Vou ter que trabalhar mesmo, cara. Mas daí teve notícias lá, mano, da Ucrânia, que nessas últimas semanas a gente teve 2 acontecimentos bem grandes. O primeiro deles foi que a Ucrânia retomou a cidade de Kherson, que daí foi um negócio muito estranho que ninguém tinha, tipo, entendido muito bem de começo, tá ligado? Por causa que a Ucrânia, eles estavam, tipo, que nem... Não sei se eram os austríacos ou os italianos na Batalha de Zonzo, que ficaram atacando e teve, tipo, umas 14 batalhas lá, que era a mesma coisa, assim, e daí os ucranianos, eles atacaram Kherson várias e várias vezes, não conseguiram, tipo, conseguir um avanço muito definitivo na cidade, mas a Rússia recuou no último momento. Daí acontece que essa decisão foi tomada por, assim, teorias, né? Mas é provavelmente por causa da questão logística, por causa que é muito semelhante à questão de Stalingrado. Os soviéticos, quando eles tiveram que defender Stalingrado, eles tiveram problemas logísticos por causa que para eles reforçar Stalingrado, eles tinham que passar por um rio e atravessar um rio para chegar numa cidade, ainda mais quando você considera tipo tanques e suprimentos pesados, essas coisas, é muito difícil. Daí, o que salvou os soviéticos em Stalingrado não foi tipo a batalha de Stalingrado em si, mas sim o fato de que o exército alemão foi cercado lá, tá ligado? Na Ucrânia isso não foi possível. Segunda coisa era que aquele terreno lá não era muito bem defensivo para a Rússia. E também tem o fato de que a Rússia tem um exército que... O exército da Rússia na Ucrânia, no momento, não é um exército, digamos, completo. Porque a Rússia, eles não consideram que eles estão em guerra, sabe? Em nenhum momento lá na Rússia eles falam de guerra, porque para eles o que está acontecendo é uma operação militar especial. Por causa disso, eles só têm um número limitado de tropas no campo. Daí só agora que eles estão chamando os reservistas. Eles vão chamar os caras lá da reserva para meio que ficar na defensiva e deixar esses soldados mais experientes para fazer as ofensivas de fato, tá ligado? E daí foi isso que aconteceu.
E daí teve o segundo acontecimento muito grande Mas na peraí, guerra da perdeu o Ucrânia. Kerson mesmo? Que eu vi falando, gente, Sim, perdeu o perdeu, Kherson. perdeu. É que eles tinham anunciado que eles iam recuar. Daí a Ucrânia falou que achava que era uma armadilha. Deu um monte de canal no YouTube aí já tava falando, tipo, dos ucranianos tomando o Kherson, sendo que eles não tinham pisado na cidade ainda, tá ligado? Daí, agora que eles pisaram em Kherson mesmo, que eles tomaram a cidade. Daí, segundo acontecimento que aconteceu foi a questão dos mísseis. Pra quem não sabe, né, não viu o jornal, não sei o que, acontece que 2 mísseis atingiram a Polônia. E daí as pessoas já olharam pra Rússia, né? Porque, pô, a Rússia atacou a Polônia e matou 2 civis. Momento que eram guerra. membros. Daí já tava falando, meu Deus, a Polônia vai ativar o artigo 5, a OTAN vai entrar em guerra com a Rússia. Daí o próprio Zelensky, assim, tipo, momentos depois do ataque, daí ele falou que isso é um ataque violento da Rússia contra a Polônia e que a OTAN devia fazer medidas contra isso, sabe? Que é uma justificativa para ativar o artigo 5, não sei o quê. Só que daí foram ver, e daí quem tinha atacado os mísseis na Polônia foi a Ucrânia. Então, tipo, isso não é uma coisa assim que, tipo, isso é algo que todo o Ocidente... Não, tipo, o próprio Joe Biden e a própria Polônia, eles estão vendo isso e falaram, olha, não foi a Rússia que atacou, não, foi a Ucrânia que tacou míssil no território da Polônia. E a Rússia também nega. Então, assim, a gente viu a Ucrânia atacando a Polônia, agora eles vão alegar que é acidental. Não sei se foi acidental mesmo, né, mas assim, foi muito calculado, sabe? Eles queriam justamente se aproveitar desse, entre aspas, acidente pra tentar chamar a OTAN pra guerra, tá ligado? A vítima tá ficando muito assanhadinha, né? Aham. E daí, mas também não acho que eles vão sofrer nenhuma retaliação, porque a Ucrânia é o novo Israel, tá ligado? Tipo, é o país que não pode fazer nada de errado e que recebe bilhões de dólares de ajuda dos Estados Unidos. Sim. Mas é isso, mano. Mas? Daí... Sim. Mas o quê? Não, é que eu ia passar por uma notícia de caráter nacional. Mas se você quiser, pra fechar o ponto aí, eu achei que você tinha concluído. Não, eu concluí mesmo, mano. Concluí mesmo, pode falar. Bom, se as coisas estão ruins no leste europeu, estão piores no Brasil. A notícia: Pedro Abramovay, diretor da Open Society Foundation for Latin American, a instituição de George Soros, que ele enche o rabo de feminista, movimento negro, movimento LGBTV e os Jaba 4 de dinheiro, que é basicamente para desestabilizar a sociedade, ele é anunciado por Alckmin para o setor de relações exteriores na transição do governo Lula. Meu Deus, puta que pariu, velho. Mano, eu fico pensando nessa galera que votou no Lula pra combater o globalismo, velho. O carequinha agora, hein? Mas... Tipo, mano, o cara, tipo, ele deixou de votar no Bolsonaro, que eu entendo não gostar do Bolsonaro, é óbvio, eu também não gosto dele, mas, tipo, a justificação dele pra, tipo, votar no Lula é por causa que ele achava que o Bolsonaro ia entregar o país com as privatizações. Beleza, ele realmente fez isso. Mas, tipo, se você quer fazer essa narrativa de votar no candidato anti-ocidente e o anti-entreguista, mano, usar o Lula como esse símbolo é meio... impossível. Impossível, tá ligado? É tipo você pegar o bigodinho e daí fazer dele o líder dos movimentos sionistas, tá ligado? Não tem como, velho. É que nem assim, eu entendo não querer votar no Bolsonaro porque existia uma razão forte ali. Ele com uma maioria na Câmara e no Senado, ele poder passar a privatização de mais setores estratégicos seria uma mão na roda, tá ligado? Realmente, o governo Bolsonaro era de fato perigoso pra nação. Agora, se você não queria o Bolsonaro, vota nulo, tá ligado? Não tem como você fazer um joguete mental e de querer votar no Lula no segundo turno, cara. Pior que tem aquela teoria lá, né, de que, ó, TSE, não tô falando nada, só tô falando do que estão falando. Mas tem aquela teoria lá de que o voto nulo ajudaria o Bolsonaro mais do que um voto no Bolsonaro, em certas ocasiões, por causa que tem um certo argentino aí que anda falando lá que as urnas, né, tá bom? Fazendo coisa... Enfim, olha, vou ser sincero, eu não
Eu não acredito 100% no argentino, porque eu não cheguei a ler o documento lá do PDF, não sei o quê. Mas eu também não duvido, tá ligado? Eu tô neutro nessa situação. Mas, cara, não posso falar mais nada, porque senão tem risco do TSE derrubar o canal. Mas eu sou neutro na situação, tá? Não apoio nenhum lado nem outro. Então, não sei, cara. Eu consigo entender o quão ruim era o Bolsonaro, mas assim, as questões econômicas você consegue arrumar, tá ligado? Por exemplo, a própria questão de privatização é só reestatizar depois, sabe? Dependendo do Aham. estrago, você consegue consertar. Agora, quando você começa a colocar esses tentáculos não governamentais dentro do país, cara, para limpar o estrago que essa gente vai fazer, não como instituição, mas lavando a cabeça e formando opinião de terceiros, cara, vai. É É muito mais porque essa complicado, tá galera. ligado? Aham. É porque essa galera, quando eles entram, eles não tentam tomar o poder só do governo, tá ligado? Eles tentam tomar o poder das instituições, tá ligado? Tipo, coisas que você não pode simplesmente mudar votando. Entendeu? Eles mudam o STF, que daí fica lá no poder por sabe sei lá quanto tempo. Eles mudam as próprias. Eles influenciam as universidades, faculdades, a mídia, tá ligado? Daí tudo. Assim, eles entram, eles conseguem mudar a mente do povo por meio tipo, de métodos assim, de propaganda e de guerra híbrida também, acho que é um termo bem adequado. E daí, cara, para você mudar isso, você precisa de tipo um puta programa assim de desconstrução, tá ligado? Para conseguir tipo tirar essas ideias da cabeça do povo, tá ligado? E às E é vezes muito nem vai complicado. dar, eu acho que o objetivo desses caras mesmo é nem tomar o poder, mas tipo garantir 10, 15% da população que seja totalmente contra qualquer política nacional, sabe? Aí você sempre vai ter Aham. aqueles 10, 15% para manobrar e quebrar o resto. Por isso aí, que nem o caso do Brasil, esses caras ainda conseguem dobrar as maiores empresas, entre aspas, aqui, nacionais, estilo Magalu com ESG, né? E eles ainda Aham. têm na mão os veículos de comunicação em massa. Tipo, todos os jornais claramente rezam a cartilha. Mano, existe uma frase que eu vi esses dias. Os atletas, eles não podem apostar num jogo que eles estão participando, né? Porque eles não podem apostar naquilo que eles estão diretamente influenciando. Então, por que os políticos, eles podem investir nas empresas que eles regulam, tá ligado? Enfim. Momento Paulo Guedes. Mas Fala, Guedes. Sejam bem-vindos ao servidor Conspiracraft. A Terra cyberespacial onde tudo é possível. Onde Happy tudo é to possível. Minecraft, happy to Conspirações são reais. Minecraft, happy No to Minecraft. Minecraft. Historinhas do Minecraft. bom, mas deixando agora de comentar as desgraças em escala contemporânea, vamos para a escala macro. Hoje, qual é o nosso tema de hoje, menino Gático? Vai ser o cubo negro de Saturno. Mano, acho que de todos os temas que a gente pesquisou, esse foi o mais difícil de pesquisar, cara. Tipo, de longe o mais difícil. Porque a quantidade de conteúdo que tem sobre essa coisa, velho, é muito difícil de achar. Não é só, tipo, você vai lá no YouTube, acha um vídeo lá, documentário de um gringo, não sei o que, falando, ou então tem, tipo, um monte de artigo, um monte de vídeo, até, tipo, do Você Sabia, falando, que dá pra pelo menos ter uma ideia geral do que é, tá ligado? Não Pô, existe isso nesse assunto, tá ligado? você tem que fazer uma peneira fodida, porque assim, se você for, sei lá, no Google e colocar Cubo Negro em Saturno, você vai ter que ir lá pela página 30 pra achar alguma coisa minimamente decente, tá ligado? Aham. Daí já dá pra começar a teoria aqui. Será que eles estão propositalmente escondendo informação sobre isso, né? Pô, mas é sério, é só uma teoria muito ridícula, tipo, veja só, todas as empresas têm um culto secreto a Saturno, veja aqui o símbolo da Nike, é um anel de Saturno, você fica, cara, onde? Aham. Aí eles Mano, começam a pegar esse daí. tudo que tem um anel, ou seja, um cubo, tá ligado? Tá vendo? Se é um quadrado, claramente é o cubo, sabe? É o cubo Mano, negro. isso é tipo. É tipo aquele meme lá do Illuminati confirmado, lá tipo pelos anos 2010, por aí, 2009. Tipo,
as pessoas lá faziam aqueles vídeos lá, tipo, com a Menor tocando no fundo. Veja e daí, esse tipo, sinal. o sinal lá do artista que fez o triângulo com o olho, é Illuminati, tá ligado? Ou ele faz Ai, o símbolozinho do rock assim pra foto, fala, olha aí, ele tá fazendo uma saudação satânica. Mano, pior que tem gente que ainda tem essa essência, velho, tipo, na esquerda que eu vejo, velho. Ou em alguns setores da direita também, mano. Que os É que caras, essa tipo, eles eleição, a galera de esquerda pesou muito a mão nessas conspiração tosca, né? Bolsonaro canibal, essas porra assim, né? Aham, tipo, o cara, ele bebia leite, tá ligado? Fazia alguma coisa com leite lá ao vivo, daí falaram, olha só, o leite é um símbolo nazista porque ele é branco, tá ligado? O Bolsonaro é nazista, entendeu? Bolsonaro... Mano, foi muito engraçado. Porque era Bolsonaro é satanista, ele foi na maçonaria. Literalmente, os caras com o Alckmin de vice, tá ligado? Muito bom, cara. Mano, pior que teoria da conspiração, assim, da direita é geralmente mais legal, tá ligado? Porque teoria da conspiração da esquerda é geralmente, tipo, a CIA admitiu que eles assassinaram esse político socialista. Essa é a conspiração deles, tá ligado? Conspiração da direita... Fraco, né? Aham. Mano, a conspiração da direita é geralmente uns bagulho, tipo, que muda a sua percepção da realidade, que na verdade, tipo, perennialismo, por exemplo. Tipo, não é de direita, né? Mas, tipo, tá ligado. É que assim, mano, o conceito de direita e esquerda é meio vago, tá ligado? Vamos se referir aqui à questão do perennialismo, e a gente até coloca a hiperbórea aí também. Vamos colocar a terceira posição, vai. Geralmente é mais aqui que tem essas porcarias. Sim. Mas, mano, a teoria da conspiração de direita é geralmente muito mais engraçada, muito mais legal de pesquisar. Mas recentemente as de esquerda, mano, pô, foi muito boa. É que o legal bebendo leite. é que a de direita, pelo menos, eles se empenham em fazer, tipo, assim, páginas extensas da teoria e justificar ela, que não sei o que, tá ligado? A esquerda geralmente faz um texto de 3 parágrafos e tá aí. E aí você fala, pô, só isso? E, tipo, pior que essa teoria da esquerda, mano, de conspiração, tipo, os caras conseguem apresentar aquilo lá sem nenhuma repercussão no momento que acontece um questionamento da galera de direita e já é censurado, tá ligado? Tipo lá nos Estados Unidos, tipo, eles estavam acusando o Donald Trump de ser um fantoche da Rússia, e daí os caras proclamavam isso, tipo, em televisão nacional, tipo, fazendo uma acusação séria, tá ligado? Tipo, que colocava a soberania do país em risco. Daí depois que foi desprovado isso daí os caras... Foda-se. Já era. Daí a direita, tá ligado? Os caras, quando fazem qualquer questionamento assim, entende? Daí os caras já é, tipo, preso pelo TSE. Era só, tá, não sei se você lembra essa teoria de que o Obama, por ele ter descendência de algum povo islâmico, eu não lembro qual é o país. Quênia. Do Quênia, falar que ele tinha um projeto de islamizar os Estados Unidos, não sei o que, destruiu o que eu me lembro... Teoria da substituição, né? Não, o que eu me lembro dessa teoria era que eles falavam que o Obama tinha, na verdade, nascido no Quênia e por causa disso ele não poderia ser presidente, que era uma presidência ilegal, tá ligado? Sim, isso era parte do discurso mesmo. Mas ó, parando de falar sobre temas abertos. Falando em parar do Obama, velho. Pô, eu queria que o Obama existisse na vida real, velho. O cara parece legal. Mas, agora, entrando sobre a nossa teoria do cubo de Saturno, eu acho que a gente tem que analisar um pouco sobre a concepção de Saturno na civilização humana. Então, para a gente começar a conversa de um ponto que não seja uma conspiração tosca, que a gente possa entender o que há de apreciável por trás desses pontos. E eu já vou deixar aqui minha opinião. É complicado. Primeiro, adendo. Vai chegar um ponto que isso aqui vai romper o discurso histórico, antropológico e vai ser gnose. Vai ser satanismo purinho, ouvinte. Então, o que eu tô dizendo é que quando a gente chegar na conclusão, eu já vou deixar meu parecer de que eu acredito que é real, mas que não é real como verdade revelada. É satanismo. Esse é o meu ponto. Então eu já vou deixar isso aqui logo escancarado.
segundo adendo aqui, que eu acho muito importante mencionar, tipo, não só no contexto, assim, desse episódio, mas também no contexto dessa série como um todo, tá ligado? Os villagers que a gente fala, quando a gente faz piada, quando a gente faz uma teoria, assim, na maioria das vezes, não, em todas as vezes, é uma de duas coisas. Primeira delas, uma piada mesmo. Segunda delas, a gente está fazendo uma afirmação de que existe uma classe de pessoas com uma influência muito grande na economia e na sociedade que possuem uma religião ou uma origem villager, né? E a gente usa esse termo villager porque senão, quando a gente fala o que realmente é, né, a palavra certa, no vídeo várias vezes, pode acabar dando problema aqui Caralho, essa no nosso canal. Com a moto, mano! Caralho, mano, peidou com a moto umas 30 vezes. Não, mas voltando ao assunto, velho. Então eu só quero que deixe claro aqui, a gente não é anti-villager, tá? A gente acredita, a gente é contra essa classe grande que tem uma religião e uma origem étnica em comum, porém não contra o cidadão comum que... O projeto político que eles encabeçam grupos dentro deste agrupamento humano aí, que são uma minoria ali dentro, só para que isso fique claro. Não é uma generalização de cunho étnico ou coisa do gênero. Sim, por exemplo, os anglo-saxões, a gente pode zoar deles o quanto quiser porque eles são brancos, né? Mas, mano, por exemplo, quando a gente fala que a gente odeia o anglo-saxão, a gente tá falando que a gente odeia a classe política dos anglo-saxões e algumas consequências culturais que essas figuras acabaram trazendo, tá ligado? Não só pro próprio povo deles, mas também, algumas vezes, pro nosso povo também. A gente não tá falando contra o cidadão John Reynolds na Virgínia, que é tipo, tá ligado? A gente tá falando mal do povo inteiro como um todo, entende? Bom, então a gente tem que deixar isso bem claro, né? Só pra não entrar nesse vórtex de jorjada, né? Então, vamos começar aqui. Eu vou só iniciar aqui porque eu tenho um bom gancho. Porque quando a gente fala de Saturno, a gente vai entrar num campo religioso para os povos da antiguidade, só que a princípio a gente tem que tratar do deus solar. Eu acho que todo mundo aqui está acostumado, galera de terceira posição falava muito disso, civilizações solares e lunares e não sei o que. Tem muito pagão no meio também, então eu creio que vocês já estejam mais ou menos habituados com essa cosmovisão antiga que existia e perdura até hoje em partes. Mas os gregos chamavam Deus de Hélios, que já denota, né, a sua conotação do que vem de cima, literalmente Sol. Os romanos, né, vão chamar propriamente de Sol mesmo, sempre se referindo a Deus. Mas antes dos gregos e romanos, os egípcios adoravam Luminaratum, ou a gente conhece atualmente como Ra. Mas também existiam outros povos que tinham o mesmo conceito de Deus sendo o Sol, que era os sumérios, né? Eles honravam Utu, e os babilônicos, que eles cultuavam o deus Shamash. E a gente também tem diversos escritos da antiguidade de astrônomos e sacerdotes que celebravam esta ideia de luz no céu, que eles chamavam de monarca universal. Então o Sol é aquele que rege todo o universo e é o seu centro. E, consequentemente, reina sobre a humanidade, sobre os reis e sobre os povos. Eu separei aqui uma lenda romana, eu acho que ilustra bem a concepção de Sol. E a gente chega em Saturno, que a gente já vai ver uma ideia muito constante na antiguidade de Saturno como Sol. Então, abre aspas aqui. Com a deposição de seu pai, Saturno se tornou o governante do universo por eras incontestáveis, e ele reinou com sua irmã, Ops, que também se tornou sua esposa. Foi profetizado que um dia Saturno perderia o trono, quando um de seus filhos deporia dele. Para evitar que isso acontecesse, cada vez que Ops entregava uma criança, Saturno a engolia imediatamente. Quando seu sexto filho, Júpiter, nasceu, Ops o levou para a ilha de Creta.
Ela então envolveu uma pedra em seus panos. Seu engano foi completo quando Saturno engoliu a pedra, pensando que era a criança. Quando Júpiter cresceu, ele garantiu o cargo de copeiro servindo seu pai, com a ajuda de Gaia, sua avó. Júpiter alimentou seu pai com uma poção que o fez vomitar os 5 irmãos de Júpiter: Vesta, Ceres, Juno, Plutão e Netuno. Então essa aqui vai ser basicamente a lenda de uma transição de um antigo governo solar, personificado por Saturno, que terá fim com a ascensão de Júpiter. Então vai haver uma dualidade dentro da religião romana, de um governo antigo, ligado a uma era de trabalho, de uma era de rigidez e em alguns pontos, vamos dizer assim, de uma certa coisas negativas. Eu vou entrar em mais detalhes sobre isso um pouco mais à frente. Enquanto o governo de Júpiter, o novo Sol, ele vai ser o governo reinante, contemporâneo, o Sol que rege a nossa cabeça, da nossa era. E na era de Júpiter, ele também vai ter, né, os seus irmãos. Lembrando que os romanos tinham uma cultura helênica, então eles basicamente haviam legado o paganismo grego. Então, se você trocar Júpiter por Zeus, por exemplo, está completamente correto. Saturno por Cronos é também correto. Plutão por Hades, Netuno por Poseidon. Então, é literalmente a mesma história para os dois povos. Mas, eu também achei uma outra passagem bastante interessante. Diz o seguinte: Saturno sempre teve um significado negativo, se não maligno. Nos tempos antigos, foi chamado de o maior maléfico, que se opunha a Júpiter, o maior benéfico. Saturno está esotericamente associado às limitações, restrições, morte e decadência do homem. Seu nome grego era Cronos, o governante do tempo, sendo o tempo o principal fator que leva inevitavelmente à morte dos mortais. As representações tradicionais do ceifador têm origem nos atributos do deus Saturno. Então, por exemplo, aquela imagem que a gente tem da morte, sabe, com a foice e tudo mais, tem a ver com Saturno, que também utilizava uma foice, né? E também existe uma pintura que é muito famosa, que é uma pintura chamada Saturno comendo o seu próprio filho, ou algo assim. E é uma pintura, cara, que ilustra isso muito bem, tipo, a figura de Saturno como um demônio, sabe? A pintura, acho que vocês até devem ter visto, né? Que é do Saturno sendo mostrado como um homem de cabelos longos, pelado, devorando um bebê vivo, tá ligado? E daí o rosto dele tem características desumanas, ele tem um corpo muito magrelo, entende? Então Saturno era a coisa nessas mitologias que eu acho que chegava mais perto de um anticristo. Porque Hades, a gente geralmente atribui Hades como o anticristo por causa dele ser meio que o chefe do submundo, mas Hades não era, né? Hades era uma figura que não era maléfica, por assim dizer, na mitologia grega e na mitologia romana. Agora Saturno era realmente isso, era o inimigo mortal de Zeus, ou de Júpiter, no caso. E aqui, eu segui a seguinte linha: fazer um estudo de paralelos, comparando as religiões antigas. Então, eu achei alguns comentários interessantes no livro Símbolos Maçônicos e Ocultos Ilustrados, de 1998. Só tem PDF dele em inglês, para quem quiser ler. Então, se você não souber ler inglês, é só traduzir aos pouquinhos aí. Eu acho que não é um negócio tão difícil assim. Mas tem uma passagem dele bem interessante, abre aspas aqui. Como o olho que tudo vê representa o egípcio Osíris, vamos ver quem é Osíris. Ele cometeu incesto com sua irmã, Ísis, que resultou no nascimento de Horus, no deus egípcio dos mortos, bem como um deus do sol. Osíris é conhecido por muitos outros nomes em outros países. Na Trácia e na Grécia, ele é conhecido como Dionísio,
o deus dos prazeres, das festas e do vinho. Os festivais realizados em honra a Dionísio muitas vezes resultavam em sacrifícios humanos, rituais sexuais orgiásticos. Os frígios é uma região que fica na Turquia atual, tá? Conhecem Osíris como Sabácios, onde ele é homenageado como a divindade solar, um deus do sol, que era representado por chifres e seu emblema era uma serpente. Em outros lugares, ele é conhecido por outros nomes: Deuis, o menino Júpiter, o Centauro, Órion, Saturno, o menino Plutus, Iswara, o Alado, Nimrod, Adoni, Hermes, Prometeu, Poseidon, essa parte eu não entendi porque seria Poseidon, mas Butes, Dardanos, Hymer, Imborns, Lásios, Zeus, Lachus, Ru, Thor, Serafes, Ormuzd, Apolo, Talmus, Atus, Hércules, Shiv, Moloch e Baal. É interessante que esses grandes deuses solares, eles eram retratados como um centro imóvel no céu, o polo celeste, o centro do universo. Então eles falam, na maior parte de todas essas religiões antigas, a gente pega romanos, gregos, egípcios, babilônicos, enfim, na maior parte dos povos antigos, eles comentam sobre um sol primordial, um sol exemplar ou melhor, que governava antes do sol atual. Parece muito essa história de que Cronos, né, Saturno, era o centro até a chegada de Zeus, né? Então, você quer comentar? Sim, daí atropelou um pouco, eu ia falar também, mas daí na mitologia semita, dos canaítas, você tinha uma mitologia que era bem semelhante, né? A maioria dos povos lá no Mediterrâneo, eles tinham uma mitologia bem semelhante com a grega ou com a romana, né? Uhum. É claro que, né, alguns vieram antes ou depois, mas a ideia é sempre a mesma. E a mitologia semita era isso também. Para os canaítas, o deus supremo deles, aqueles que eles viam como o deus principal, era o deus El. E esse El seria o criador do universo e também o pai de diversos outros deuses, como o Haddad, deus do trovão, tá? A piada é óbvia. Puta que pariu. Mas ele também era o pai do Ian, o deus dos mares, e Mote, o deus dos mortos. Então, nessa mitologia, o El seria o equivalente de Cronos ou Saturno. Haddad, Zeus ou Júpiter. Ian seria Poseidon ou Netuno. E Mote seria Hades ou Plutão. Porém, o que é diferente dessa mitologia canaíta com as outras mitologias que a gente vê é que Saturno e Cronos é sempre visto como esse vilão, como eu disse, é como se fosse o equivalente do anticristo para essas mitologias. Já para os canaítas, o El era o deus principal, era o deus do bem. E o seu filho, Haddad, não era um vilão que quis... não um vilão, mas uma pessoa que quis derrubar o reino tirânico do seu pai. Haddad era como um companheiro dele. E os dois, tanto o El quanto o Haddad, eram simbolizados por touros. Eles tinham os mesmos símbolos. E também uma coisa curiosa é que o Haddad, ele fazia meio que sacrifícios ao seu pai. Ele sacrificava, não crianças, mas ele sacrificava carne humana para o seu pai. E ele também, em sua honra, fez uma circuncisão em si mesmo e também instruiu que os seus outros soldados fizessem o mesmo. Então talvez essa seja meio que a origem da circuncisão que a gente vê nos povos semitas até hoje. Mas outra coisa que eu acho interessante mencionar é que Haddad não era o nome dessa entidade, por assim dizer. Haddad era simplesmente o nome do título. Então, Haddad significa Lorde, por assim dizer, na língua semita antiga. O verdadeiro nome dessa divindade Haddad era Baal. E Baal
é uma coisa muito interessante, porque esse nome Baal é a origem do nome de várias outras entidades que a gente vê, não apenas em outras mitologias, como também principalmente no ocultismo e na demonologia. Por exemplo, o nome Baal é a origem do nome Beelzebub, que é um nome alternativo para Satã em algumas fontes cristãs, e em outras fontes cristãs é usado como o nome do demônio dos pecados, da gula e do orgulho, sendo considerado da hierarquia de demônios meio que o segundo em comando, atrás apenas de Lúcifer, de acordo com o demonólogo e ex-inquisitor, assim, ex-inquisitor porque ele morreu, mas ele era inquisitor no francês Sebastian Michaelis. E ainda, quando você vai ver os textos de ocultistas da época, como, por exemplo, textos como a Pseudo-Monarquia Daemonum e a Dictionnaire Infernal, que são dois livros que são meio que enciclopédias do culto e dos demônios, o Baal é listado como meio que o demônio maior, o demônio principal, até mesmo acima de Lúcifer, entende? Então, essa entidade Baal demoníaca, Beelzebub, que a gente conhece também, ela teve a sua origem, pelo menos do nome, nessa entidade semita, que também tem o paralelo com Saturno, já que Baal seria o filho de Saturno, de El, e a gente já vê isso muito bem. Aquilo que a gente considera como um demônio no resto do mundo, para os semitas era meio que um alvo de adoração. E é interessante porque existe uma ruptura, eu diria, uma dualidade aí na visão dessa passagem do Deus antigo para o novo Sol. Então é como se... Momento Cássia Eller, hein? Quando o segundo Sol chegar. Mas é interessante porque em outras referências eles dizem que existiu um Sol primordial, ele era um governante antes do Sol atual, e ele é descrito como mais rígido, mas em alguns momentos também como melhor. Porque, por exemplo, Cronos, que é Saturno, ele é fundador da Era de Ouro, que antecede a chegada de Zeus. Então, em vários momentos, se tem a retórica, o conto, de que esse mundo antigo, que tinha eixo em Saturno, ele cai em uma catástrofe que altera o céu. Então, a Era de Ouro acaba e vem o segundo Sol. Então, bom, você percebe que em uma, o Cronos ou Saturno é um canalha, maldito, não sei o que, e no outro, o segundo Sol, o Sol contemporâneo que rege a nossa era, Zeus, ou enfim, ele não é tão desejado assim. Mas, por mais estranho que pareça, as antigas tradições astronômicas identificam o Sol primordial, principalmente quando a gente está falando da Babilônia, como o planeta Saturno, porque a Babilônia foi a primeira civilização a criar um sistema complexo de astrologia e aí de astronomia também. E quando a gente vai para o século 13, 14, 15, os alquimistas chamam Saturno, descrevem ele como o melhor Sol. E os babilônicos vão identificar a luz de Saturno como a luz exemplar no céu. O Sol Deus, Shamash, ou seja, Shamash, que é o primeiro grande Deus Sol da antiguidade, é literalmente o planeta Saturno para a astrologia babilônica. Então, tem inclusive um trecho que é bem interessante. Tem um livro que chama Timeu, que é do Platão, né? E ele diz que Saturno é Hélios, ou seja, Saturno é Deus Sol. Bom, considerando que ele era grego, será que ele estava dizendo que Saturno era Cronos? Enfim. Então, tradições gregas populares identificaram Saturno como Cronos,
que é um alter ego de Hélios, e diz que Cronos governou o universo por uma grande era de ouro a partir do polo. O que é o polo? É o centro do universo. Fica muito complicado a gente entender essas noções de estudo comparados, e é interessante quando a gente pega o que a gente tem descrito sobre Saturno. Mas, antes da gente continuar o nosso episódio, a gente ia ter uma participação especial, que se atrasou pra caralho porque foi no dentista, e chegou agora, menino cacique. Os caras explanam tudo mesmo. E aí, pessoal, beleza? Foi mal. Trazei aí. Prometo não repetir o erro. Foi mal pelo vacilo. Mas uma coisa que eu quero comentar nessa coisa assim dos astros é que os fenícios, eles acreditavam na mitologia deles que o El que eles cultuavam, ele havia sido meio que imortalizado na forma do planeta Saturno. Então, já entra naquele assunto, porque não é simplesmente que eles nomearam os planetas pelo nome desses deuses, dessas Do passado, divindades. né? Os povos antigos já tinham domínio sobre isso, né? Sim, e eles cultuavam esses astros como se fossem as próprias divindades, sabe? Cara, e é isso que eu queria trazer aqui, que é o que a gente tem descrito e desenhado propriamente nas civilizações antigas, que isso é muito bizarro. A gente tem desenhos e símbolos em diversos povos antigos que mostram um disco com raios, um disco com uma orbe ou olho no centro, um disco com uma crescente sobre ele. Ou seja, a gente tá falando aqui literalmente de como é Saturno hoje, a gente vendo, né, com telescópios. Os anéis de Saturno, sim. Sim, então. E é interessante que nesse livro que eu citei sobre a simbologia, até fugiu o nome dele aqui que eu citei ele, Símbolos Maçônicos Ocultos Ilustrados. Ele fala uma coisa bem interessante. Apenas com uma sonda espacial perto do planeta que se faz possível ver os raios negros. Os antigos astrônomos, entretanto, descreviam os raios como os de uma roda cósmica e, majoritariamente, raios escuros. Cara, isso aí é maluquice, cara. E aí ele continua aqui. As características de Saturno, quando se fez possível observá-lo com sondas, foi algo totalmente inesperável para os astrônomos modernos. Mas para os antigos, tais características pareciam claras, e se tivessem a oportunidade de vê-los de fato, provavelmente não seria nada revelador, pois eles... Tá ligado? Exato! Pois eles se lembravam em seus deuses como enérgicos e ativos, manejadores do raio. Suas tradições contavam sobre o antigo ciclo, o antigo governante dos céus, que fora uma era longa e firme como um deus severo. Cara, isso aqui é muito bizarro. Mano, esse foi o bagulho que quebrou a minha mente, velho. Como que os caras lá da porra antes de Cristo sabia do formato de Saturno, tá ligado? Aí que tá, é porque a gente aposta muitas coisas na questão do desenvolvimento tecnológico e na medida e avaliação racional de cada uma dessas coisas. Esse pessoal, eles simplesmente não baseavam todos os conhecimentos deles na medida que eles tinham desenvolvimento tecnológico suficiente para fazer aquilo. Não. Parte desse conhecimento, ele tange pelo âmbito espiritual, porque até as ciências exatas daquela época, elas partiam do espiritual também, entendeu? Então, não é muita surpresa pro cara conseguir definir a forma de Saturno com um raio negro, quando esses mesmos raios negros e a forma do Saturno em si tem um significado espiritual dentro da tradição religiosa a qual ele está servindo, entendeu? E é muito interessante, né, quando fala-se e comenta acerca da Era de Ouro de Saturno, porque é engraçado, né? O nosso meio, eu não sei, né, não vou generalizar, mas eu acredito que uma parte do nosso meio tem um certo apreço por Roma, né? Goste do Império Romano, gosto de ver sobre eles, sobre ele e tudo mais. Roma é o Ryan Gosling dos impérios, tá ligado? É verdade. Mano, todo mundo gosta daqui, tá ligado? É verdade. E aí que tá. Só que foi um império grande demais e nem tudo acontecia dentro do império da mesma maneira que acontecia em outras regiões do império, entendeu? Não era totalmente uniforme.
existia a celebração de Saturno, o festival a Saturno, em que os romanos iriam celebrar e reviver a Era de Ouro, em que cada uma dessas pessoas, cada um dos homens, eles eram governados dentro do regime de Saturno, só que nenhum deles tinha casta. Ou seja, todo mundo era igual, todo mundo era feliz, todo mundo era bacana. É a Saturnália que você tá falando? Exato, é a Saturnália, exatamente. E aí o que acontece? Quando você lê aquilo ali, você vê que a forma como a Saturnália é celebrada não tem aquele espírito solar, aquela energia masculina de dominação ou o que quer que seja. É muito submisso, tanto que no dia da Saturnália o escravo podia mandar no patrão, É isso que eu orgia ia falar, rolava... porque a Saturnália, o ponto da celebração era o banquete, né? Que era o senhor Exato. que servia o escravo, né? E aí acabava terminando em orgia. Só que quando você vai olhar, de novo, ressaltando o fato de que o Império Romano era grande demais, não era todas as regiões que aderiam à Saturnália. E onde a Saturnália teve muita força e ganhou bastante impacto? Na África. Mais ou menos perto daquela região da Fenícia, sabe? Mais próximo à Fenícia, assim, em que você tem aquele contato com a África setentrional, Sim, com tipo, o Oriente Médio, entendeu? ao oeste, lá no Egito, então, basicamente. Exato. E aí o que vai acontecer, né? Você vai ter a Saturnália crescendo muito forte ali. E em pouco tempo, a figura de Saturno vai assumir a identidade dos deuses antigos que eram cultuados ali. E, sobretudo, a de Moloch. Entendeu? Então aquilo que começa com um mero banquete ou coisa do gênero, acaba terminando em sacrifício humano, entendeu? Dentro do próprio Império Romano. Que, de novo, ressalto, foi o império que cacetou a galera de Cartago por fazer sacrifícios humanos, entendeu? Plot twist. O mal sempre Plot vem. twist. E aí, né, aí você vai vendo, né, de novo, nada é por acaso. Isso é uma coisa que, tipo, as pessoas comuns, não tô falando das pessoas comuns no sentido pejorativo da coisa, mas as pessoas comuns, mais normais, elas acham que as coisas acontecem por certa coincidência. Aí você tem lá a questão do hexágono de Saturno, que é uma forma geométrica complexa, em que você vai encontrar esta forma geométrica complexa em várias logos de empresas ou logos de produtos que nós consumimos, né? Marcas de empresa, nomes de família, coisas assim, essa logo vai estar lá. Aí você olha aquilo ali e você se pergunta, mas peraí, qual o significado dessas coisas? Por que isso tá aí? As pessoas normais não vão sacar isso aí. As pessoas mais aprofundadas irão tentar entender alguma coisa e serão chamadas de loucas por causa disso. Assim Só que aí você vê. Oi. terei que bancar o João Kleber nesse momento. Para! Vamos segurar o ouvinte, calma. Vamos seguir a ordem cronológica. E aí a gente promete que depois que acabar, a gente não vai falar que se prostituíram pra comer cheeseburger, tá bom? Tá bom. Calma aí, vamos da história antiga. Eu quero citar aqui um cara, ele foi um cara muito polêmico. Ele chama Levikovsky. Alguém já ouviu falar sobre ele? Immanuel Levikovsky. Cara, pior que não. Esse Pior cara que não, aqui, mano. ele foi um villager russo, mas um villager que abriu o jogo. Tanto é que ele foi cancelado federalmente. Ele é conhecido como o Masterchef da pseudociência. Ele deixou muita galera acadêmica puta com ele. Só que ele foi um cara muito importante. E ele era um sionita, sabe? Sionita? Sim. E ele participou da fundação da Universidade Hebraica de Jerusalém, no país, entendeu? Então, assim, ele não era um maluquinho qualquer, que você pode dizer que ele era só um chapéu de alumínio médio. Mas o trabalho dele se focava em mitologia comparada, o nome da matéria. Ele faz basicamente o que a gente está falando aqui. Ele se propôs a revisar cronologicamente todo o Egito Antigo, Grécia e Israel para definir como a religiosidade desses povos eram parecidas. Como eu disse, ouvinte, tudo isso aqui que a gente está falando, eu fiz um adendo no começo. A gente vai cair em gnose, a gente vai cair em perennialismo, a gente vai cair em coisa de maluco, coisa demoníaca. E outro detalhe também, né? Não tem como não pensar que quando eles se referem a
a Era de Ouro, a como o Cronos era um senhor antigamente, foi expulso pelo próprio Zeus do seu reinado, não tem como você não associar isso à queda de Lúcifer sendo expulso do céu, entendeu? Tudo que Não você dá. falar aqui, entenda que estamos passando a narrativa deles. Agora, o que de fato representa essas ideias aqui não é algo legal, amigo. Demiurgo não é uma ideia maneira, ok? Não brinca com isso aí não, amigo. Sim, e também, tipo, mano, vários dos deuses que eram cultuados dessas mitologias e deuses pagãos acabaram sendo considerados demônios. Tipo, não apenas em alguns textos católicos, como o caso do Beelzebub, que eu mencionei antes. Ou do Baphomet. Então, Baphomet também. E também Astaroth, que é outra figura oculta da demonologia, teve as suas origens como um deus nessas mitologias, tá ligado? Se você for ver, tipo, todos esses livros assim, de ocultismo e tudo, cara, a vasta maioria dos demônios que eles mencionam são justamente demônios que são, na verdade, deuses pagãos, deuses dessas mitologias. E aí vem o spoiler, gente. Paganismo é literalmente satanismo. Mas, só pra pegar aqui o livro do Sr. Levikovsky, chama O Mundo em Colisão, 1950. E lá ele traz essa teoria que eu estava comentando há pouco, que sobre Shamash ser o primeiro, ou melhor, representar Hélios, né? Representar esse sol de outra era. Só que ele aponta que os antigos babilônicos, eles tinham cuidado em distinguir Shamash do sol atual, ou seja, Shamash era um sol antigo. A gente comentou isso aqui, mas é importante perceber isso. Até então, a gente estava deduzindo com as histórias. Os babilônios, eles literalmente faziam essa separação. E aí, o Velikovsky, ele aponta no livro dele que, literalmente, em algum momento, os planetas estavam de outra forma. Tanto é que ele é considerado uma pseudociência por causa disso. A comunidade científica detesta isso, porque ele defende cabalmente que Saturno já foi o Sol do nosso sistema solar. Ele diz que a era de Shamash era quando Saturno era o Sol da Terra. Ele literalmente diz isso. E aqui eu trouxe alguns dados sobre um rei pré-diluviano. E, inclusive, se você quiser uma ofensa muito interessante, você vira pra alguém e fala, seu primata pré-diluviano. Essa forma de ofender é muito boa. Mas enfim. Melhor que consanguíneo, mano, que era o que eu tava usando. Ele levanta aqui alguns pontos. Antes do grande dilúvio, Saturno era considerada por toda a humanidade como Deus supremo e governante dos seis. Pesquisadores ocultistas afirmam que Saturno governou o reino da Atlântida, momento hiperbólico, e se tornou o ancestral divino de todos os patriarcas e reis terrestres. Perennialismo. O culto foi perpetuado através de numerosos deuses durante a antiguidade. Cronos, ou Saturno, Dionísio, Hiperion, Atlas, Hércules, estavam todos conectados com um grande continente saturnino. Eles eram os seis que governavam países nas costas ocidentais do Mediterrâneo, África e Espanha. Bom, parece bater com alguma coisa que o cacique disse aí, hein? Né, amigo? E aqui eu reforço que o texto dele continua, ele fala sobre as civilizações semíticas que se referiam a figuras saturninas como El, que é o Senhor, a entidade divina suprema, que é o que o Thomas falou, mas com um adendo. Segundo ele, El é representado por um cubo preto, em referência ao cubo de Saturno como a gente conhece hoje, né? Aham. Antes de... Agora eu vou entrar em umas outras fontes um pouco mais... Vai para um outro lado. Alguém quer fazer alguns ponderamentos antes de eu dar segmento aqui? Mano, eu me pergunto se essa coisa assim assim, do cubo ser considerado um símbolo de Saturno é algo que já vem, tipo, antes da própria... Algo que é mais antigo, tá ligado? Porque existe aquela teoria de que os judeus os villagers, basearam a sua
a sua estrela de Davi com base nesse hexágono, tá ligado? Porque, e daí você tem, as pessoas pensam, mas é um hexágono, não um cubo, como que pode ser? Então, se você pegar um hexágono, Aham, exatamente. daí você faz 3 linhas, uma no canto superior esquerdo, outra no canto superior direito, e daí uma no topo, e você cruza elas, você vai ter um cubo 3D. Quer dizer, um cubo é necessariamente 3D, mas você vai ter um cubo. Então, é aí que vem esse símbolo, né, cara? Então, se a gente for realmente acreditar nessa coisa de que a estrela de Davi foi baseada no cubo negro e que essa ideia de Saturno sendo representado por um cubo, como que eles sabiam que existia um hexágono enorme no polo norte de Saturno, que é quase inexplicável até os dias de hoje, tá ligado? Esse que é um negócio que explode a minha mente, tá ligado? E a relação do cubo com o hexágono também está presente na própria Kabbalah, na construção da árvore da Kabbalah. É isso que eu ia falar. Então, tipo assim, são sutilezas que você vai pegando pelo meio do caminho, em que as pessoas querem que você fique, não, isso é coincidência, porra, mas não é, porque tem significado você fazer isso. Outra coisa, ainda sobre a Saturnália, né, é que, tipo, não demorou muito tempo para que o dia mais sagrado dele se tornasse o sábado. O dia de Saturno, entendeu? A então semana você vai começava no sábado, né? Porra, aí tipo, aí os caras vêm olhar pra mim e falam, não, pô, é brincadeira, é piada. Eu falo, tá bom então tá bom, é brincadeira. Village é muito engraçadinho, né? Eu trago agora, eu vou ir pro lado, o Thomas tinha ido pra uma questão do satanismo e como não demorou nas civilizações para que Saturno fosse sinônimo de Moloch e Baal. Tem um livro muito interessante de um camarada que chama Manly Palmer Hall. Só pra fator de curiosidade, ele não conheceu o pai dele, pelo menos é o que diz o Word of Life da Wikipedia, mas ele é filho de Lois Palmer Hall, que era uma mulher que era membro da fraternidade Rosa Cruz. Nossa, que estranho, né? E a mãe dele que iniciou ele nos estudos esotéricos. Então assim, é um cara com uma criação, um lar muito gostoso, um lar muito bom. Ele, em 1928, ele escreveu um livro que chama Os Ensinamentos Secretos de Todas as Eras. E lógico, tá recheado de ocultismo dentro dele, mas ela tá focado justamente nas tradições das gnoses a qual ele acreditava. Então, segundo ele, os antigos consideravam Saturno o planeta mais distante do Sol. E plot twist, é mesmo. Sendo o último associado Não. Plutão não é planeta ou astro. Não, mas não é Saturno, daí depois você tem Urânio e daí Netuno. Ah, é? É. Primeiro foi matemática, depois foi ciência básica. Fact check aqui ao vivo, mano. Caralho, quebrando. Bom, de toda forma, não sei qual que é o significado disso, mas, segundo o que ele escreveu, ele era o último planeta associado ao princípio do bem. Então Saturno é, portanto, o corpo celeste menos exposto à luz divina. Agora, isso não fez sentido nenhum mais. Mas, enfim, ele diz que Saturno, isso aqui eu perguntei pra minha mãe, país, como é que é o mapa astral das pessoas. Eu fico estudando coisa védica lá. E isso aqui tá em horóscopo até hoje. Saturno, em reina, que tem a sua constelação em Saturno, é frio e depressivo, não sei o que. Enfim, ele diz que é o princípio do mal. Então, ele aponta que Saturno ele tem uma ligação com um deus pagão antigo, que era o grande deus Pan. Vocês manjam quem é? Acho que eu sei quem é. É o cara que é a Deus da Terra. Salvo engano, ele até é meio sátiro. Exatamente. Ele é literalmente a imagem moderna do capeta. Ele é metade homem, metade bode. Ele não é quadrúpede, ele tem 2 pernas, só que é de bode. Só que para o paganismo antigo, os chifres dele representavam Saturno. Então, ele era um deus representante de Saturno.
Essa criatura meio homem, meio bode, ela, como eu disse, é a representação moderna de Satanás. Mas abre aspas agora do que eu escrevi e vamos literalmente para o que ele escreveu, já que eu sou burro e coloquei que Saturno era... Não, Qual foi? Sacanagem. Agora, sem a burrice, a minha parte, palavras dele. Pan era uma criatura composta, a parte superior, com exceção de seus chifres, sendo humana, e a parte inferior na forma de uma cabra. Os chifres de Pan significam a harmonia natural das esferas, e o próprio Deus é um símbolo de Saturno, porque este planeta está entronizado em Capricórnio, cujo emblema é uma cabra. Então Pan foi representado com os chifres devido ao fato de representar Saturno, o regente da casa de Capricórnio, a qual o símbolo é uma cabra. Pan era um espírito controlador dos mundos inferiores. Ele foi retratado vagando pelas florestas. O pênis ereto. Ouvinte, sem babaca. Ixi, Bêbado, lascivo, brincando com ninfas. literalmente eu. Brincando com ninfas e abrindo caminho pela selva. Podemos dizer que ele governou a natureza inferior do homem, seu lado animal, não muito diferente de Satanás. Apesar de reconhecer sua associação com o mal, as sociedades secretas consideram a veneração de Saturno necessária para obter a iluminação. É a contraparte necessária do princípio do bem. Os autores maçônicos associam claramente Saturno com Satanás. Saturno é composto de Júpiter. Seu símbolo é a cruz acima do signo de Luna. Ele é o Satanás, o tentador, ou melhor, o testador. Sua função é castigar e domar as paixões indisciplinadas do homem primitivo. E aí, menino Cacique? Isso é engraçado, porque, veja bem, uma das figuras que vai se tornar um elemental da Terra, né? Ou seja, um demônio, a gente pode chamar de certa maneira de casta baixa, é o sátiro que vira, né? Que vai junto com gnomos e duendes e tudo mais pela floresta. Está ligado à terra, que está ligado ao material e, portanto, aos prazeres da carne. E aí que você meio que dá uma certa olhada, que é engraçado dentro desse contexto, né? Você vê que, teoricamente, os ocultistas Based são aqueles que olham para o céu, ou seja, são aqueles que ligam para os elementais de ar. Então, todos os magos, todos os malucos que ousaram a fazer contratos com entidades e coisas do gênero, que buscassem conhecimento ou que fossem mais poderosas, iam ignorar todo esse aspecto da carne, todo esse aspecto da terra, em que o Pan poderia propor a eles, e ia olhar para Júpiter, entendeu? Ia olhar pros deuses celestes, né? E aí é que tá. Você vai vendo como essas coisas acabam se de novo, né? Se engatando uma das outras. E aí você vê que talvez, por esta ligação com a natureza e com a terra, isso seja símbolo, né? Seja a retratação da rivalidade entre a clássica, né? Entre o Cronos e os Zeus, entre o céu e a terra, entre o, vamos dizer assim, entre o céu, né? Não, entre o céu e a terra mesmo. Eu acho que o ponto que eu acho que tem que ficar claro para o ouvinte entender a sua fala é justamente, por exemplo, esse livro aqui que eu li agora, do Palmer Hall aqui, ele é dentro de uma perspectiva ocultista, ou seja, de quem quer mexer com isso. Então fica evidente que eles entendem as duas características, e aqui o finalzinho eu achei bem revelador, em que ele diz claramente que é necessário o contato com essas entidades terrenas, né? Eles entendem que para se alcançar, gnose básica, né? Se alcançar o conhecimento completo, você tem que afundar na lama. Então, cultuar essas entidades é parte do processo, tá ligado? Não é, pra eles não é uma dualidade, né? Acho que isso que o ouvinte tem que entender, né? Real. Sim, real. Aí... Você quer comentar alguma coisa? Sei lá, cara. Cara, eu fico pensando, tipo, qual que é o...
digamos, o propósito. Tipo, é óbvio que gnose, assim, eles veem, tipo, esse conhecimento maior como propósito. Mas propósito, tipo, pra quê exatamente? Porque você vai se metendo nessas coisas, assim, tipo, malignas. Que eles mesmos se conhecem como malignas, sabe? E não é, tipo, uma maneira, assim, de você... Tipo, eles não parecem ter essa ideia, assim, de dualidade, digamos assim, como você mencionou, tá ligado? Tipo, eles reconhecem que algo é mal, porém eles tratam meio que o conhecimento maligno da mesma maneira como o conhecimento benéfico, porque ambos são necessários para esse conhecimento maior, entende? Daí acho que isso é meio que gnose básica mesmo, tá ligado? Acho que tipo essa ideia de gnose é justamente meio que a origem, né, das sociedades secretas que a gente tem até os dias de hoje. Cacique, Hum. por Saturno representar, na maior, por exemplo, Cronos mesmo, né, era o deus das colheitas e tudo mais, muito associado ao trabalho, vamos dizer assim, ao suor, ao sacrifício, a ter algo negativo junto com isso, ou seja, ser algo doloroso, sabe? Só que ao mesmo tempo de perpetuidade, sabe? Ele governou por eras, não sei o quê, então ele é muito ligado a trabalho duro, sacrifício. Você vê correlação na lógica do cubo não, né, mas de Saturno em si, com a própria concepção neoplatônica de gnosticismo, do demiurgo mesmo, de tipo, ele ser essa realidade do sofrimento, porque isso se encaixa demais com a cosmologia maçônica mesmo, né? Cara, assim, muito provavelmente ele se encaixa, só que não só isso, né? Você também vai ter a teoria, né? A galera do pessoal mais doidinho da cabeça, em que a questão do sofrimento com o cubo tá tão grande, né? Que algumas pessoas, alguns caras, né, não sei o quanto eles ficaram malucos para dizer isso, mas talvez tenha um fundinho de verdade, eles atribuem a imagem de cada um desses cubos negros, né, ou desses cubos de Saturno, onde quer que eles estejam, com uma prisão. E não é uma prisão qualquer, é uma prisão em que ali estaria aprisionado o próprio dono da identidade desse símbolo de Saturno, né? Que é como o Thomas vem dizendo desde o início, que seria o próprio Satanás. Então, assim, toda a questão do sofrimento e da tirania em si, ela encaixa muito dentro da perspectiva de Satanás, porque não é só a maneira como ele tenta governar o mundo, né? Não é só a maneira como ele controla as coisas desse mundo, mas também a maneira como ele estabelece as hierarquias infernais. Porque existe uma mão de ferro ali dentro, ali em cima, só que essa mão de ferro vem acompanhada de um sofrimento da qual ele mesmo participa. Ele não só inflige isso nas outras pessoas. Na verdade, eu nem tenho tanta certeza assim se é da vontade dele infligir esse sofrimento de maneira, como é mesmo? Proposital? Voluntariamente. Uhum. Não é como se ele tivesse escolha. Ele simplesmente só faz isso porque é a natureza dele fazer isso, entendeu? Uhum. Então, por ser a natureza dele, ele acaba participando desse sofrimento também. Um sofrimento que, ao impor aos outros, ele acaba impondo a ele mesmo também. Então você percebe, né? Isso que você tá falando, eu já jogo a bola pra você, e tem tudo a ver. É um livro do Arthur Moros, chama O Culto do Cubo Negro. E lá ele apresenta algo que eu fiquei bastante... What the fuck? Não, deve ser pegadinha no Mario Games. E eu realmente constatei que é real. Ele mostrou um quadro que está exposto no Bank of America. já bastante... vamos dizer assim. Então, o muro, ele escreve como mural, mas é um quadro que tá lá. Ele diz que existe um mural mostrando uma mulher aparentemente presa em um cubo. O cubo, ele é transparente, você só consegue ver as linhas brancas dele. Então ela tá presa ali, amarrada por linhas que estão, por sua vez, suspensas, né? Estão tendo por base no topo de o sol negro. Haha, momento ouvinte, Jorjada. Mas enfim,
é impossível você não fazer a correlação de Saturno como o Sol Negro, né? Porque então ela aparece presa nesse cubo transparente, ou seja, uma realidade a qual ela não vê, ela não sabe que está presa, que é sustentada por esse Sol Negro. E sei lá, daí tem ao entorno, tipo as pirâmides no fundo, um cara livre na frente, com vestes de um negociador, vamos dizer assim, roupa social ali. E ele descreve: uma característica estranha da pintura é que a mulher está aparentemente presa dentro de um cubo transparente, pendurada em fios. Ela representa o homem comum, preso nos confins do mundo material, ocultamente representado pelo cubo. É literalmente isso que você estava dizendo, né? Faz sentido, cara. Faz sentido, porque é uma prisão que serve tanto pro próprio Satanás quanto pra nós mesmos, né? E aí é engraçado, porque você citou que ela tava no World Bank, né? Uhum. Então, voltando um pouco Bank pro of início... America. Bank of America. Voltando só um pouco pro início, né? De quando eu falei da representação do cubo nessas logomarcas. Ele nunca aparece em empresa que não é importante. Ele nunca aparece em uma empresa que é pequena ou coisa do gênero. Não. Ele aparece em empresas grandes, em empresas em que eles são boa parte dos acionistas dessas empresas, e empresas que são centrais para controle de capital de várias nações, sobretudo nos Estados Unidos, entendeu? Então você pode também colocar dentro dessa análise o aprisionamento da humanidade no mundo material, só que dentro de uma perspectiva em que não é a própria humanidade que se jogou lá dentro, mas eles que a colocam lá dentro ao controlar tanto poder financeiro assim. O que volta naquilo que a gente falou no sanatório do Minecraft, do filme lá que o Cacique até tinha mandado o trailer, do cara, né, o villager lá, que estava desenvolvendo um cálculo, né, para entender a matriz do universo, de como que ele pode alterar a realidade a partir do domínio esotérico da matemática, tá ligado? Sobretudo encontrar o nome de Deus. E aí volta aquela história, né? Que isso responde um pouco o Thomas, né? Então falou no início aqui, mais ou menos, que ele não entendia o porquê que as pessoas iriam atrás de um conhecimento que era mal, e eles já sabiam que era mal, e por quais razões eu ia me envolver com aquilo ali, sendo que no fim das contas eu ia acabar me afundando com essa merda. Justamente porque a questão de você dominar essas coisas são os poderes imediatos que, de certa forma, isso te proporciona. Voltando à ideia e o conceito de que se você tem um nome de uma coisa, você a controla, ou seja, nome é poder, as pessoas que possuem o seu nome possuem poder sobre você. Quando você volta naquele filme em que o cara tenta decifrar o nome de Deus, é nada mais do que ele tentar ter poder sobre aquele que criou o universo. Então já é um passo além, já que na cultura deles, na cultura de cada um desses villagers, a questão de você ter o nome de uma entidade é a representação de você poder controlá-las. Então, dentro da perspectiva do filme, o cara vai além, tipo, cansei de dominar príncipes e arqueduques infernais. Eu quero tentar dominar o próprio criador, entendeu? Aí as pessoas arriscam tudo o que elas têm pra conseguir isso daí, porque justamente existe uma centelha dentro do ser humano que a gente quer ser bom ou melhor em alguma coisa. E dominar tudo de um jeito ou de outro tá dentro do nosso coração, cara. Ter o controle sobre cada uma dessas coisas. E de que maneira melhor você poderia fazer isso sem utilizar, talvez, uma das forças que seja a única força realmente poderosa nesse mundo, que é a força espiritual. Tipo, você ter o controle disso, você conseguiu ganhar o jogo. Tem uma imagem que me diverte demais, que é uma imagem que a legenda é mais ou menos assim: I'm gonna tell my kids this how I win an election. E é uma porrada de político assim, envolto numa fogueira e tem a estátua de uma coruja gigante, entendeu? Porque é sobre isso, entendeu? Mano, um negócio que, tipo, me assusta um pouco, porque isso cria um novo contexto da maneira, assim, se isso for verdade, né? Aí isso cria um novo contexto da maneira que a elite opera, porque a gente imagina que a elite é materialista, que eles são pessoas que só se importam com o dinheiro e que fazem o que eles podem, né, para conseguir o mais dinheiro e poder que eles querem, o materialismo.
Porém, se essa coisa do cubo é verdade, a gente vê o cubo como um símbolo de prisão. E a gente vê outras coisas, né, como esse cara do cálculo para controlar Deus. A gente vê que o materialismo não é algo que eles mesmos seguem. O materialismo é uma prisão que eles impõem nos outros. E eles, na verdade, eles buscam outras coisas. Eles buscam a gnose, o oculto, sabe? Cara, e isso aí é fundamental, porque assim, a busca da gnose, o que seria? É você conseguir se livrar daquilo que te aprisiona. Isso é, a partícula, né? O corpo, assim, a carne. Tanto é que a gente falou isso no episódio com, olha aí, o Helios, o episódio com o Helios, do Helios Cast, do CT, enfim, o Helios aqui do Nova Vertente, né? Eu trouxe... Nosso patrono. Nosso patrão. É. A gente comentou sobre uma teoria muito louca do multiverso, que era relacionada ao efeito Mandela, que um villager lá que ganhou Nobel de Física tinha teorias justamente de que o nosso corpo é só o rádio, que realmente conta é as ondas, as cordas que vibram e dão características à realidade em si. E dependendo da intensidade que você vibra, você pode ir para esses multiversos. Eu tô simplificando muito aqui. Assiste lá para você saber certinho o que eu falei. Mas, um ponto tem que ficar entendido que se a elite é cabalística, ela opera segundo a gnose, o objetivo dela em si é justamente operar em outro plano, para além do material. A matéria é justamente o que aprisiona. Então, na cosmologia aqui do cubo negro, é justamente essa questão que aprisiona. E aqui eu faço uma referência que eu até mandei pro Cacique, que é um clipe de uma música muito cheia de significados. É do Paul Oakenfold, não sei como é que fala o nome dele, mas a música chama Southern Sun, e FT Carla Rainer, não sei falar, enfim. Southern Soul. Não, peraí. Southern Sun, perdão, eu que sou burro. Southern Sun. Esse aí é o vídeo. É uma música onde a mulher tá tendo uma vida ali, dando uma sessão de fotos, meio sensual, meio representando um materialismo, a indústria, não sei o que. Ela cai, tem uma iniciação, vamos dizer assim, ela vê algo ali, sai correndo e ela encontra umas pedras e ela encontra o cubo negro. E aí ela entra neste cubo negro e ele vai pro espaço e viaja com ela pelo espaço até chegar em um ponto de luz. E aí lá de dentro, acho que a música fica gritando salve-me, alguma coisa assim. Liberte-me, eu acho que ele diz. E aí, no final da música, ela, que inclusive volta a ser criança quando encontra o cubo, uma referência à imortalidade, né? Ou seja, ela transcende o corpo material, vai para um plano acima. No final da música, quando ela encontra esse ponto de luz, ela mesma, o corpo dela desaparece e ela se torna um feixe de luz e se integra com o todo. Ou seja, ela sai de dentro do cubo negro em forma espiritual, enfim, como uma energia, e se integra ao todo que está fora do cubo negro. É bastante simbólico do contexto que a gente está conversando aqui. Mas, mais do que isso, eu citei já aqui o livro do Platão, o livro Timeu. Ele descreve coisas interessantes ali que eu acabei chegando em um site ocultista que tinha um artigo muito interessante. Mas em Timeu, ele descreveu pela primeira vez sólidos, ligando-os a diferentes elementos da realidade. Ele fala que o tetraedro, contendo 4 lados, é na verdade encontrado 2 vezes dentro do cubo Metatron. Cara, eu sei que vocês não vão entender nada do que eu tô falando aqui, mas ouve até o fim que no contexto geral você vai conseguir entender a ideia, porque eu li algumas vezes e comecei a sacar. Esses cubos aqui são quadrados. O Metatron é usado para representar o fogo. Isso segundo Platão, tá? O cubo contendo 6 lados, também encontrado 2 vezes dentro do cubo de Metatron, representa a Terra. O hectaedro
não sei, não, octaedro, desculpa, li errado, contendo 8 lados, representa o ar. O icosaedro, contendo 20 lados, representa a água. Finalmente, o dodecaedro, contendo 12 lados, é usado para representar o cosmos. Entendeu? Nada, né? Eu também não, ouvinte. Não se preocupe. Inclusive, cometi gafes perigosas aqui para a minha credibilidade neste canal. Mano! Relaxa, mano. Eu falei Chico Buarque, então você tem paz. Com o Hernani ainda, com o patrão, hein? Com o Hernani, com o patrão. Mas, o que isso tem a ver? Porque eu acabei chegando num artigo que diz muito sobre essa questão que a gente tá falando. Sobre a perspectiva ocultista propriamente do cubo negro. E como que eles compõem os mapas para chegar nas formas. E é muito estranho porque eles ficam dizendo, utilizando a matemática, via de regra, geometria, e estudos dos cálculos para chegar a formas e desenhos que compreendem a realidade própria. É muito, assim, inconcebível, tá ligado? Você não consegue entender o que eles estão falando ali. Mas, se você continua, você vai entendendo a lógica. Você não entende o que está sendo expresso ali. Tanto é que, sei lá, você tem que ser iniciado nessas merdas para você começar a fazer sentido. Mas você começa a pegar o fio da meada. Então, eu vou ler aqui, vocês depois me ajudam a interpretar o que foi lido. A luz aparece como o princípio fundamental do relacionamento. Definimos a luz como parte do universo em forma de onda, no qual existimos. A onda cósmica do espaço é a onda menor, e a onda longa e plana do nosso cérebro é a onda maior. Comentários até aqui? Ou subjetivo? Sobre o assunto não, mano. Sobre o assunto não. Ok. Mas eu acabei de ver uma notícia aqui, mano. Que Não, você não vai desvirtuar o raciocínio, né, filha da puta? Não, tá bom então. Eu falo depois então, Mas é do assunto, mas eu falo depois. No meio estão multidões. Oi, pode falar. Não, é interessante que só desse princípio, né? Você trabalhar com a ideia de que tudo se origina na luz e ela é o princípio do relacionamento das coisas, o cara, sem expressar tecnicamente muito bem, ele já tá dizendo, né? Que o princípio da luz como uma onda é o que dá origem à nossa percepção. Sim, é a ideia de formação do mundo, segundo a gnose, né? Deus primordial, das luzes veio a sombra, o demiurgo. Sim, mas não, mas eu tô falando necessariamente fisicamente. Sem luz você não percebe o traçado e o desenho das coisas, entendeu? Então, enxergar o mundo físico você precisa de luz. Só que a gente tá falando de luz física aqui, de fato. Para eles enxergar aquilo que eles te propõem a ensinar, você precisa da luz espiritual, amigo. Entendeu? Bom, continuando o parágrafo. No meio estão multidões de ondas que se misturam e definem raio-x, calor, cor, som, eletricidade, ultravioleta, entre muitos outros. A mistura é, obviamente, a Matrix de Metatron. Isso aqui pra mim é aquilo que eu tava falando com eles, cara. Esse papo de que a vibração das cordas ditam como cada dimensão é, como cada coisa é, sua forma, isso é engraçado, né, cara? Os caras estão assim, tipo assim, eles estão cruzando os dedos e torcendo pra chegar em Marte. Que eles acham que o homem comum vai pegar um foguete, vai pra Lua e vai pra Marte. Beleza. Enquanto o mega bilionário tá pensando em trocar de dimensão, fela. Entendeu? Mano. E tipo assim, velho, esse negocinho das ondas que vibram e criam a realidade, isso é verdade, né? Porque a luz e a nossa percepção é justamente isso. Mas, tipo, você alterar essas ondas, tipo... você alterar as ondas da luz iam alterar apenas a nossa percepção, né? Então você criaria você não criaria uma realidade nova, mas sim uma nova percepção da realidade. Então, tipo, não sei se isso conta como uma realidade alternativa. Se isso seria criar uma nova percepção da realidade, talvez haja certo embasamento na questão daquela visão em que você tem o mundo material aqui, o planeta Terra aqui, aí você instala, você começa a enxergar o quanto o planeta Terra é deformado, é desgraçado, aquela ideia em que você, tipo,
tem um rasgo na realidade em que através desse rasgo você enxerga o inferno, ou então o purgatório, entendeu? Ou coisas do gênero assim. Isso é muito presente na cultura pop, né? O mundo reverso, uma cópia exata Porra, da Terra a em porra- outro plano. Sim. Bom, mas dando continuidade aqui, o cubo de Metatron representa a grade de nossa consciência e a estrutura de nosso universo. Só para quem não pegou ainda, o cubo de Metatron é a definição desenhada lá do cabalista ali do cubo de Saturno, tá? Então quando ele fala cubo de Metatron, é o cubo de Saturno. Aliás, tem um detalhe também. Salvo engano, se você, a galera que gosta de ficar vendo sobre anjo aí e tal, não sei até que ponto isso é realidade, mas dizem que uma das figuras mais importantes da angiologia, né, de anjo poderoso, é o próprio Metatron. Metatron seria um dos anjos mais poderosos de Deus, ou coisa do gênero assim. O problema dessa informação é que você só vai encontrar ela em quem é viciado em horóscopo, quem é village e quem é muito suspeito pra falar que isso é verdade, né? Tá, verdade. Só que quando você junta essas coisas, você acaba pensando assim, cara, talvez exista, só que talvez Metatron não seja um anjo, entendeu? Plot. É a Matrix na qual tudo está contido em nosso ser tridimensional. Tá? Então, Metatron é a nossa realidade, teoria que a gente está aprisionado. Consegue ter os sentidos. É o Demiurgo, ouvinte! Dentro da luz está representada a semente da vida. Mas leve em consideração quantas luzes existem no cubo de Metatron. Para cada conceito feminino, existe um conceito masculino, que se combina para criar a luz em cada junção. Não entendi direito essa parte. Teorias? Cara, eu acho que... E botam eu acho aí nessa porra, hein? Que quando ele fala para cada conceito feminino e cada conceito masculino, daí você tá botando, né, de fato, a dualidade entre luz e sol. Entre, vamos dizer assim, entre caos e ordem, para ficar mais fácil de compreender. O conceito de recursão se mostra ainda mais quando se leva em conta que existimos dentro da rede. Cada e toda parte do nosso ser e do nosso universo está contido dentro da rede, que conhecemos como cubo octa de Metatron. A magia e a alquimia começaram aqui, com a ideia de que existe outro reino de realização consciente fora do Metatron. E aí, momento Red Pill saindo da Matrix? É isso? Basicamente isso aí, ele tá falando que existe uma outra realidade fora dessa realidade da qual você alcança ela por meio de magia. Ou ele falou magia? Não chega a citar provavelmente. Ele disse que alquimistas acreditavam que existia essa outra realidade, esse outro reino de realização, ou seja, um reino melhor. Melhor, se é de né? realização, provavelmente é melhor do que aquele que a gente se encontra agora. O que é isso então? Tipo um céu alternativo? Cara, pode ser. Cara, é literalmente o fim do clipe lá do Southern Sun. É você Southern sair Sun. do cubo, né? Da prisão, da Matrix, ouvinte. E se livrar daquilo que te aprisiona, então a partícula, então o seu corpo, e alcançar esse outro plano fora da realidade tridimensional. Então, Tomar a vermelhinha, amigo. Exatamente. Vulgo tomar a vermelhinha. Tá, então basicamente, com base nessa ideia, então para você chegar ao paraíso, você não teria que, digamos, viver uma vida livre do pecado e no caminho de Deus. Você teria que essencialmente conseguir escapar da gnose e por meio desse conhecimento você chegaria no céu. Então, ou pelo menos no céu se livrar do alternativo. Demiurgo. Se livrar do que a Demiurgo, isso. Aham. Sim, só que aí que tá. Qual que é o método pra você fazer isso? É o conhecimento. E esse aí que é o- entra lá o físico quântico maluco lá do episódio do Helios. Que ele teoriza, cria teses de física quântica, cálculos e teoria em cima de teoria pra ver como ele pode literalmente modelar, vamos dizer assim,
esse, como é que chama que eles falam aqui, o nome certo do cubo aqui, o Metatron, como que eles podem controlar isso para através do conhecimento conseguir fugir dessa prisão, sabe? Então eu fico perguntando, porque na teoria lá precisava até ver o nome desse físico que eu citei lá, né? Pra citar aqui pros ouvintes. Mas eu queria entender, porque fica muito evidente que lá na teoria dele, aqui, Steven Weinberg, o nome do cara que ganhou o prêmio de física em 1979, com essa teoria de quebra da espontaneidade simétrica. Então, ele diz que o que vai sair não é o corpo é só um utensílio, é só o rádio que recebe a onda que é a sua alma, seu ser. Então, nisso aí, você tem 2 pontos. A técnica, ou seja, não existe uma divisão aqui, e o alquimista do passado, o mago ou o cientista, tá tudo mexendo com a mesma coisa, cara. Então, esses caras vão operar a técnica para conseguir sair do Metatron, parece coisa de Transformer essa porra. Mas enfim. Sair do Megatron. Sair do Megatron. Sair do Megatron. Só que sem necessariamente ser necessário o corpo, né? Eles dão ênfase justamente nessa questão cosmológica de uma alma, ou não sei qual é exatamente a definição deles, né? Por isso que a maior estratégia de todas é você permanecer, ou melhor, você incutir nas pessoas a ideia de puramente casta baixa, que é você fazer com que as pessoas deixem de acreditar no espiritual, cara. Porra, toda a ciência do cara se baseia numa dimensão em que você só vai atingir ela através do espírito. E mesmo assim, é ciência, tá ligado? Gordão foguete. Exato, gordão foguete. Gordão foguetes e mamutes de Kiev. Não, mas galera, o Gordão Foguetes, ele fez um vídeo lá explicando o hexágono de Saturno lá no canal do YouTube dele, mano. Tipo, a gente já pode acabar com o episódio aqui, tá ligado? Então, dito isso, e joga tudo fora, não falei nada que faz sentido, eu sou maluco, galera. É isso aí. A gente foi refutado pelo Gordão Foguetes aqui. Esse era realmente o seu adendo no meio do raciocínio lá? Não, mano, eu não ia fazer isso contigo, mano. Eu não ia fazer isso contigo. Eu só faço uma caqueada quando o momento aparece, a não ser quando eu faço sem querer, como o caso do Chico Buarque. Mas qual que era o seu ponto ou você esqueceu? Não, é que eu tinha visto uma notícia, mano, agora há pouco, de um templo satânico que construiu um cubo negro em homenagem aos veteranos em uma cidade dos Estados Unidos. Tô ligado. Então, assim, mano, é literalmente, tipo, evidência de que o cubo negro pra esses caras é um... É claro, né, que satanistas e os caras, assim, da elite são pessoas diferentes, quer dizer, em teoria, né, mas, mano, é literalmente uma evidência de que esses caras veem a ideia do cubo negro como um símbolo, né, como um símbolo sagrado ou um símbolo de uma prisão. Porque, veja bem, né? Se não tivesse a ver, por que uns caras, uns bunda suja lá da igreja de Satã, ia olhar e ia falar, quer saber? Porra, uma porrada de soldado na Segunda Guerra, né? Tem um soldado ali ajoelhado numa cruz, acho que eu vou pegar a porra de um quadrado aqui, de um cubo, vou meter um pentagrama, botar um bode, botar um capacete e falar, tá aqui, ó, homenagem aqui, ó, da religião satânica aqui, ó, aos soldados que caíram na Segunda Guerra. Tipo... Só de sacanagem, só de brincadeira, sem nada. Porque tu vai pegar justamente esta figura geométrica, este sólido, entendeu? Por quê? Podia pegar qualquer outra coisa, mas tu pega justamente esse. É muito... Cara, é muito complicado. Porque, assim, ao mesmo ponto em que existe a concepção final de libertação, a gnose em si, ela rejeita o sol reinante de agora, né? O sol celeste. E fica bem evidente que existiu no paganismo antigo uma sucessão de adoração do sol antigo. Plot twist, isso eu ia te do perguntar. sol negro. Cara, isso eu ia te perguntar uma coisa. O que você acredita que seja o sol reinante de agora? Quem é o sol reinante de agora?
Então, É, eu tendo a crer que é. Mas peraí, é que eu rejeito a tese de que existiu outro sol, entendeu? Então, mas você diz na visão deles. Não tô falando na visão deles, tô falando agora. Porque, tipo, é claro que eles rejeitam o sol reinante de agora. Entendeu? Então, assim, Porque assim, pra mim o sol de reinante antes de agora ou de sempre foi Deus, né? Sim, sim. Sempre foi o mesmo É Deus. porque era mais ou menos aí que eu queria chegar. Porque, veja bem, eles gostam tanto da Era de Ouro proposta por outro, que, ao meu ver, é a era em que um momento do mundo ele era dominado pelo paganismo, entendeu? Sim, Então, exatamente. você tem a derrubada do sol antigo e um novo sol se bota, né? Novamente para reinar sobre o mundo. E aí não tem como você não fazer esse paralelo com a dominação que foi a Igreja Católica, Uhum. entendeu? Então, querendo ou não, dada todas as circunstâncias a qual nós estamos submetidos hoje e tudo aquilo que ocorreu na história da Igreja, ainda que ela não esteja tão bem quanto ela deveria estar, ainda incomoda, entendeu? Eles ainda rejeitam o sol de agora. E é muito engraçado porque, tipo assim, quando você começa a dar uma olhada sobre Saturno e seus anéis, cara, os caras começam, tipo, a aloprar, a falar que a auréola de santo é anel de Saturno, o Eu chapéu vi do isso. Papa sim, eu vi isso, mano. Eu o vi isso que chapéu os do caras Papa falaram. Aham, que tipo, anel de Saturno, que tudo é do capeta. Porra, também não é pra tanto, amigo. Calma lá, deixa eu tomar tempo da saia. mano, eu vejo, tipo, esses blogspot aí, velho, é muito engraçado, velho. Tipo, o cara fala que Jesus e que, tipo, a igreja católica é, tipo, satânica por causa das pinturas lá que tem o anel, tá ligado? Como, tipo, o próprio conceito de anel ou de um círculo tipo, por causa desse simbolismo necessariamente sempre satânico, tá ligado? Cara, um ponto que eu acho que também agrega bastante aqui é propriamente o conceito de nirvana, né? Então você tem que chegar no conhecimento total, pleno, perene. Você vai vai subir aos céus, mas vai se afundar a lama também, para chegar no estado de nirvana. Então é a convivência da ordem com a anarquia. É a quebra da ordem cosmológica que eles acreditam, do feminino e do masculino, né? Eles acreditam que na hora que você tornar tudo isso avesso, é o momento do nirvana. Tanto é que Baphomet, por exemplo, é hermafrodita, né? Ele é o positivo e o negativo, a mãozinha dele, né? Ele é Sim. Não feminino e binária. masculino. Não binário. Satanismo puro, cara. Mas, Então, mas isso é bem evidente porque, por exemplo, nos Védicos, eles tratam Saturno como um velho ancião. Ele te ensina a viver. Inclusive, teve um momento ali que eu li que era justamente eles diziam isso, né? Que era um senhor rígido que te passava conhecimentos e coisas do gênero. Então ele te dá os caminhos da pedra pra aprender como é a vida. E daí vem a noção de que Saturno era um período de trabalho suado, né, de grande sacrifício. Só que ao mesmo tempo dá a entender que este sol negro, esse sol terreno, esse sol antigo, é a subversão da ordem. Tanto é que na Saturnália isso fica muito evidente, né? Então Exato. Bom ponto. você estabelece a ordem para depois girá-la de cabeça para baixo para então chegar no Nirvana, né? Então vamos dizer assim, eles não adoram essencialmente Saturno, mas ele é um caminho indispensável para chegar no objetivo final, né? A subversão de Saturno é o meio pro objetivo final. Exato. E aqui tem outro ponto, que aí eu acho que é um outro tipo de gnose, que é quem vê no antigo Sol, ou seja, na era pré-cristã, o fim, a subversão como o fim em si. Ele não tem a ideia de que ele vai chegar no Nirvana, mas que ele vai parar ali mesmo. Que a gente entra no NS, né? E o Genon e esses caras, eles acreditavam piamente na Hiperbórea, né? Eles acreditavam em Atlântida. E aí vem o ponto
que eu peguei lá do livro do Velikovsky, que ele era o cara lá que acreditava, que ele reafirma: pesquisadores ocultistas afirmam que Saturno governou o reino da Atlântida e se tornou o ancestral divino de todos os patriarcas e reis terrestres. Cara, isso aqui é literalmente o que vai ser a fundamentação do culto que vai acontecer ali na Alemanha naquela época, né? E de toda a terceira posição, Guénon e essa galera tradicionalista. Você já chegou a estudar a respeito, ou cacete? Cara, assim, isso é uma coisa que... Tô conversando, né, com o Eduardo, que você vê que no fim, bicho, foi mal contra o mal, cara. Não tem como, cara. Não tem como. É cavalo versus cavalo ali, entendeu? É o Villard com a mão do dinheiro contra o outro Villard que tem a mão do feitiço, entendeu? Exatamente. Então, assim... Só apontar que o Sol Negro, ele é um círculo e que bate com todas as características que ele coloca lá. O círculo com diversos raios dentro. Raios negros, então assim, é bem óbvio que eles estavam adorando ali, né? Cara, o nosso pintor favorito, ele tinha uma moça loira que vivia aparecendo o tempo inteiro nas propagandas, né? De cada um dos cartazes deles e tudo mais, em que eu não lembro se o nome dela era Olga ou era alguma coisa assim do gênero, só que ela era vidente e ela dava as consultas para ele, ela fazia as leituras, né, a quiromancia e tudo mais com ele, só que era aquele tipo de quiromancia em que dizia assim, que justificava o fato dele ter tido tanto poder assim, dada a possível descendência dele, né? Vinda de um reino de Atlântida, né? E tudo mais. E a questão do apego deles, né? Com o ruivo, com os olhos verdes e tudo mais. A questão de... não vou falar a palavra só pela metade, né? Sobre área e tudo mais. Isso advém de todas essas histórias e tudo isso que a gente está contando, né, até agora, de civilizações antigas, né? De reinos antigos, mas mais especificamente Atlântida mesmo, de fato Atlântida. E não tem como você fugir disso daí. Não dá. Então, tipo, enquanto você tem um lado que tá usando a mão de vamos dizer assim, a mão da Babilônia, né? A outra galera tá buscando apoio em Hiperbórea e Atlântida. Exatamente. E é aquilo. Cara, professar isso é até difícil porque é papo de maluco. Sim. Mas não interessa a nossa opinião sobre. O fato é que estes grupos que ou foram ou são dominantes, ou tiveram muito poder em níveis gerais, realmente se moveram por trás dessas ideias. E aí vem o ponto. Qual a chance de tudo isso se mover e acontecer dessa forma sem uma justificativa real, sabe? É tipo, eles eram só malucos. Não, é só só estética, só estética ou identidade, né? Então, tipo, é isso que torna a coisa estranha, né? Porque os fatos se sucederam independente do que você acha sobre, tá ligado? Ou então a gente pode acreditar que, tipo, o cara colocou a suástica como símbolo do novo regime dele porque, pela paz, tá ligado? Que é um catavento maneiro, né, cara? O cara gostou do catavento, só isso. Mas isso é muito bizarro, cara. Quando você começa a ver como isso foi levado muito a sério. E como, por exemplo, esse último texto aqui que eu li é que eu não consigo mostrar pra vocês porque é um podcast. Mas a cada passagem dele aqui, ele põe uma porrada de desenho que eu não sei nem escrever pra vocês. E tem toda uma justificativa e um desenvolvimento de uma tese estruturada do porquê que é daquele jeito, entendeu? Do mesma forma que o outro lá que ganhou o Prêmio Nobel de Física fez aquela teoria completamente maluca que parece ser totalmente pautada em fé, em maluquice, com cálculos
físicos e matemáticos e sei lá o que, se tornou um negócio ultra complexo que a gente nem consegue ler aquilo. Então você fala, porra. Porra. Não tem como você não pensar que talvez, como diria Alborguete, o capeta existe! Ele existe! Mano, o que eu fico Literalmente, pensando é cara. naquelas escritas de esquizofrênico, tá ligado? Os caras que é enviado pro hospício e fica escrevendo nas paredes. Eu tenho, assim, tem uma brincadeira com a galera, né, que eu falo assim, tipo, porra, na ficha da RPG todo mundo começa nível 1, e esse nível 1 ou é militar ou é libertário, né? Você tende a jogar a culpa dos problemas do mundo ou em mulher ou no Estado. Aí com o passar do tempo em que você vai crescendo, evoluindo, ganhando XP, você percebe que o demônio e o Estado, na verdade, a mulher e o Estado se submetem ao demônio, que é um problema muito maior, entendeu? E daí, pra Caralho, enfrentar o demônio, tu não pode ser mais nível 1, cara. Tu tem que entender outras coisas também. Porque, de novo, cara, é aquela história. Quando o Évolo fala que toda guerra é espiritual, toda batalha ela é espiritual, começa a sair. Não tem jeito, entendeu? Então, a você enfrentar estes males, estas coisas, você precisa ter um caráter espiritual muito mais forte. E é por isso que é meio foda quando você começa a conversar essas coisas. E de uma maneira ou de outra, isso acaba batendo no Brasil, acaba tangendo no país. Você vê, cara, não adianta dar valor pra riqueza, não adianta dar valor à instituição, não adianta dar valor à empresa estatal. Quando a moral do brasileiro está toda cagada. Você precisa restaurar a alma do Brasil, a alma do brasileiro. Sem isso, nada vai dar certo. Absolutamente nada vai dar certo. Você vai jogar as pessoas só no material. Ou seja, você vai aprisionar as pessoas dentro do cubo. Apenas isso. É isso que eu acho que, assim, a gente tá muito macaco no game, tá ligado? Porque é o que você falou aquela hora, enquanto a gente acha que os bilionários estão querendo chegar em Marte, os sei lá, nário, estão literalmente falando de modificar a dimensão, tá ligado? E aqui eu me pergunto o quão atrás a gente tá. Porque tem um cara que chama Joseph de la Vega. Ele era um villager ibérico, bateu os pés quando o protestantismo tomou conta da Holanda e foi pra lá sabotar a União Ibérica. E ele era um talmudista e ele foi o primeiro cara a escrever sobre economia psicológica. O livro dele é Confusion of Confusores. Então, ele diz como você consegue especular, tirar lucro na bolsa, que à época eram as companhias das Índias Orientais e Ocidentais, apenas com fatores psicológicos. E até que tem a história famosa lá da especulação com uma florzinha lá que não vale a porra nenhuma, né? Sim. Só que esse cara, ele não fazia isso olhando pro mercado. Ele passava o dia inteiro lendo conteúdo cabalístico. Ele compreendia a realidade segundo aqueles termos. Quando os negócios deles ruíram, o que esse cara fez foi, antes de morrer, pintar a casa inteira dele com um monte de signos e profecias cabalistas sobre um fim. Fala, cara, esse cara tava muito louco mesmo, porque olha onde ele chegou. Ele era um fudido, extraditado da União Ibérica e literalmente virou o George Soros da época dele, tá ligado? Se tornou um poderoso fudidaço. E ele não se guiava pela realidade prática. Ele estudava outras coisas, tá ligado? Ele estudava como ele mexe com o arquiteto do universo e não sei o que. Você fala, cara, que exatamente esses caras estão mexendo, tá ligado? E aí que você começa a ver realmente o poder dessas forças ocultas, não sei nem como a gente descreve um negócio desse, tá ligado? Bom, cara, pode sim, dizer. Diga. Pode falar. E aí você vê que, particularmente, eu gosto de Lovecraft, né? Porque a maneira como ele dá o terror nos contos dele
tem essa pressão cósmica muito forte. Não porque as entidades em si são cósmicas, não é só por isso. Mas é porque existe um medo que toma a humanidade e é maior do que você. Então você olha pro céu, você olha para o seu redor e você vê que tem um problema do qual você é insignificante perto dele e todas as maneiras que você tem de tentar resolver não adianta. Porque sempre vai ter algo que é grande demais e opressor demais para você conseguir lidar sozinho ou talvez em grupo, entendeu? E aí você vê que essas pessoas olharam para esse tipo de coisa e falaram assim: quer saber? Eu acho que eu vou botar isso numa coleira e vou tentar mandar. E porra, alguns conseguiram, isso que me deixa puto, entendeu? Não, sim. É que, cara, pra você conseguir Mas de que parar- maneira conseguiram? Tipo, Ah, meu amigo. É, Isso é então, inomináveis sacrifícios aí. é o que eu tô falando, cara. Você vai atrás desses conteúdos, você vê que realmente, sem estar iniciado, você não entende nem o que tá escrito. Quem dirá saber o que eles fazem de fato, tá ligado? Então, eu só me vem à cabeça aquele santuáriozinho pra maçom de grau elevado, sabe? Que tem um caixãozinho, um monte de esqueleto, o olho em cima do altar, uns negócios assim. Você fala, ué, o que será que eles fazem ali? Aí a galera fala, ele vai meditar ali. Ah. Aí o cara você vai meditar ver. com o esqueleto. Uma vez, eu tenho um conhecido que ele já foi preso. Aí ele tirou cana com um cara que traficava órgão. Não ironicamente. Caralho. É. E ele falou que esse cara que ele tirou cana, falou que quem mais comprava corpo humano, ou órgãos, partes, essas coisas, era tudo tempo. Aí você fala, pô. Tá ligado? Não. Por que o cara mentiria sobre isso, tá ligado? Caralho, não, tá de sacanagem com a minha cara, Thiago. Puta que pariu, você fala, puta que porra. pariu. Debaixo do nariz, amigo. Debaixo do nosso nariz. Eu tô falando, você fala assim, mas por que o templo dos caras lá, que só o fodão pode descer lá no subterrâneo da loja, é daquele jeito? Não, é porque ele vai meditar lá, pensar sobre a vida. Você fala, porra, quem que é o cara que tá lá? Ah, ele geralmente é um general de sei lá o que, é um bilionário de sei lá o que, nunca é um Zé Bosta, tá ligado? O cara sai de lá, porra, parecendo um vampiro, tá ligado? Ah, caralho. Ai. É nisso que você fala, porra, sei lá, cara. Tem umas coisas que eu acho muito inexplicável Cara, e eu não tenho certeza se eu quero saber, sabe? É real. E aí que, porra, se você vê assim, se existem certas mulheres na rua que têm um ar de pombagira do caralho, cara, tu olha na lata da mulher, tu vê, tem 54 bichos morando aí dentro, tu sabe. Imagina essas pessoas, cara. Imagina estes caras que, tipo, tomam um café com um esqueleto, tá ligado? Uhum. Aliás, teve uma notícia bizarra também, que parte um pouco dessa história de esqueleto aí, que uma mina foi presa, né? Presa não, ela foi parada no aeroporto por portar um plug anal, ao qual dentro deste maldito plug anal havia as cinzas do namorado dela. Nossa. Ah, cara, esse daí já é um nível, tipo, superior de degeneração, mano. E sabe Tipo, qual é a parte transcendeu. engraçada? É porque, tipo, se disfarça dentro de um mero fetiche ou uma mera tara, ou o que é que seja. Mas, porra, isso acaba sendo, de certa maneira, magia em algum nível, cara. Porque tu tá usando de um cadáver a energia sexual, você tá botando a sua energia sexual em uma coisa morta, que você já amou, sei lá, 5, 10, 6 meses atrás, entendeu? Cara, mas isso aí volta até no ponto da Saturnália, né? Que não era só adoração, não era só uma inversão, mas, por exemplo, quando eles instituíam o sábado como começo da semana, parte do ritual dizia que você devia praticar orgias no sábado. Porque você ia começar a semana com um ato a Saturno, tá ligado? Então, assim, é indissociável a questão sexual desta questão esotérica, sabe? É um ato essencialmente esotérico isso. Mas
mais do que isso, você falou sobre questão de magia. Eu acho muito interessante que se você pega os iluministas e iniciados mesmo em sociedades secretas, hoje você consegue achar com muita facilidade, principalmente quando você vai buscar essas coisas do cubo negro, a respeito do cubo mágico. Aí você pensa, tá, o cubo mágico tem, né, uma explicação matemática. Que eu vou pro inferno porque eu resolvi um cubo mágico, Thiago, é isso? Não, mas o que eu achei legal é que eu tava lendo um texto que eu tava falando sobre isso, e ele traz, assim, com naturalidade, porque era um site só sobre essa questão de explicar essas... É igual esse último texto que eu li, sabe? Você entende coisas do contexto geral, mas claramente é algo para iniciados ali, sabe? Mas o ponto é que ele traz que existem números mágicos. Isso é muito cabalístico, né? E a essência do cubo mágico foi um dos passos iniciais disso. De entender uma série numerológica com certa lógica, não sei exatamente como definir aqui para vocês, mas enfim, é uma armação com números a qual se sucede resultados infinitos, sabe? E aí eles dão o conceito de mágico nisso. Então eles estão dizendo que existe uma matemática esotérica, os números trazem dados mágicos nele, sabe? Não é só, sei lá, o cara pegou minha varinha aqui, Vigor de Leviosa, sabe? Não é algo tão ridículo. Minha varinha. Existe uma escala onde isso é feito numericamente. E o grande ponto é que isso se conecta diretamente com o Einstein lá do Prêmio Nobel. Ele tenta reescrever a realidade, a teoria das cordas, o diabo 4, a frequência do universo, com base em cálculos matemáticos, tá ligado? É muito claro que, por exemplo, o cubo mágico é a escala, talvez, vamos assim, um ABC desse processo, a como eles tentam criar essa engenharia do universo, tá ligado? Bom, vamos encerrar por aqui então? Acho que já tá na hora, mano. Pô. Já passamos a cota de deixar o ouvinte esquizofrênico? Passamos demais até, mano. Que esse daqui foi o assunto mais hiperboré que a gente já se tratou, mano. Hiperboré, eu adoro essa pronúncia, vai se fuder. Pô, mano, é que nem o Borealis, mano. É isso aí mesmo. Tô zoando. Mas, mano, sei lá. Eu vou ver se no próximo a gente consegue falar sobre Atlântida, que o ouvinte deve estar, meu Deus, que saudade do Viriato. Eu vou ver se eu consigo um contatinho aí, seja especializado nesse tipo de demoninho, ouvinte. E, bom, vamos ver. Eu acho que nessa temporada a gente sai alguma coisa sobre Atlântida. Cacicão, algum último comentário? Não. Pelo menos sobre esse nosso assunto aí, não. Só desejar pro ouvinte uma excelente semana e é isso aí, meu parceiro. Não mexam com essas coisas. Lembrando, canais na descrição. Cacique, fora o esboço de sanidade e o esboço de insanidade, tem mais algum ou são esses mesmo? Não, são só esses mesmo. Eu não tenho vida na internet, amigo. Ah, tá bom, tá. Só no Twitter, né? Fica lá o dia inteiro. Cala a boca! Ih, levou exposed aqui ao vivo, mano. Bom, menino Tominha, os últimos comentários? Intancável. Só isso, só. Bom? Um dia eu vou matar a próxima pessoa que falar intancável na minha frente. Ainda bem que eu tô pela internet, então. Bom, gente. Na net. Só então. Não acreditem nessas baboseiras, não mexam com o demônio ouvinte. E tudo que eu falei é mentira. No Minecraft? Tudo é só um mod. Durmam, ouvinte. Beijinho, cascudo em mim. Ih, sincronizado.